Seja muito bem-vindo ao primeiro Empresa que Vende da Make Vendas. Hoje aqui na mesa estou com Davi Aires, André Assunção, para a gente discutir um tema um pouco polêmico, um tema um pouco interessante também. Muito interessante. Que gera muita intriga, inclusive dentro das empresas que possuem esses dois setores. Né? Então, hoje eu já vou começar aqui já explanando esse tema para vocês dois e eu vou jogar aqui na mesa para a gente começar a discussão. Tá? Não é o marketing que vende, e sim o processo comercial. Uau. Verdade ou mentira? Depende do marketing, depende do comercial. Mas na grande maioria das vezes é uma verdade. Assim, se você não tem um marketing estruturado para gerar volume para o seu comercial, provavelmente você vai ter uma equipe comercial ociosa ou com bastante turnover. Porém, quando você tem uma boa empresa, uma boa equipe comercial e consegue aliar com um bom trabalho de marketing, com certeza você tem um sucesso na mão, né? E os gurus que falam que marketing bom é marketing que vende? E aí? Esses caras gostam de vender mentoria, né? O negócio deles não é marketing, é mentoria, né? Porque aí te fala isso, você tem problema com marketing, eles te dão consultoria de vendas. É verdade, é verdade. Mas não é só o marketing que é responsável pela venda, aliás, ele não é responsável pela venda, mas ele influencia bastante, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos deixar claro aqui que marketing ajuda demais a vender. 50% talvez? Ou não? O que você acha? Acho que desde o brand ali até a volumetria, né? Eu 50%? acho que Pode ser. 50%. É um peso dividido. É um peso dividido mesmo, né? É uma bola que... Mas não é só o marketing, né? Aí tem o comercial e tem outros elementos. Eu acho que não é também só o comercial e marketing. Tem oferta, tem construção do pitch, tem... A gestão entre os... A gestão, entre tem a acionistas. cultura comercial, tem desde o recrutamento do comercial, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está aqui há 15 anos pensando em como fazer melhorias, né? Todo mês a gente descobre coisa nova. Impressionante, impressionante. Não tem jogo ganho. E uma ilusão dos empresários é achar que vai investir um dinheiro ali na ponta e vai sair a venda empacotada no final. E não é. Aí A esperança deles é que o marketing é 100% da venda, então. Não é uma financeira, né? Então não adianta colocar dinheiro achando que vai voltar ruas 10, ruas 20, não. Existe um trabalho a ser construído e o empacotamento do produto até o final, né? A venda sendo empacotada em todos os aspectos da esteira. E a média, né? Entre os meses, entre as semanas de venda, entre os meses, entre os semestres, entre os anos, né? A gente pega a construção e vai acompanhando indicadores, né? Agora, para deixar ainda um pouco mais intrigante essa discussão, em que momento a gente pode culpar um ou culpar o outro? Eu não gosto da palavra culpa porque é pesado, né? Mas a responsabilidade do marketing é trazer um lead qualificado. Aí entra, né, o critério subjetivo, né? Isso falando de leads, né? Que é qualificar. Se for falar de lead. A gente está pensando aqui no processo comercial da Make, que é gera um lead, leva para a primeira reunião com o nosso pré-vendas, os SDRs. Beleza, fizeram a primeira reunião, eles têm o objetivo de despertar o interesse da pessoa, falar um pouco do nosso produto, falar um pouco de como a gente entrega e inclusive, no nosso caso aqui, né, falar a precificação também. Que a gente chama de outbound, né? Boa, mas antes da gente ir para o mérito de destrinchar cada um dos processos, em quem eu coloco a responsabilidade? Então, aí vamos lá. Na minha opinião, se o pré-vendedor pega o lead, liga para ele, discursa um script, alguns vão para uma segunda reunião ou compram um produto e outros não compram, o script está validado. Então, o primeiro ponto é validação de script. Depois, validou o script, saiu da média, olha, eu estou levando menos pessoas para avançar no funil do que antes, o problema está para trás, está no marketing. Estou levando mais pessoas para frente do que antes e não está convertendo, o problema está na venda. Então quer dizer que tem um funil depois do marketing? Tem um funil para cada um dos processos, é isso? Tem um funil e aí existem etapas de processos. Porque é muito claro. Existe um funil para o tráfego, né? Então, assim, primeiro a primeira camada de alcance, depois a segunda camada dos interessados, a oferta ela é muito importante, e depois a minha conversão, que é o pitch, que é uma página de captura, seja uma oferta forte, né? Um face forms. Dali eu vou para o segundo funil, que aí é da venda. No nosso caso aqui nós temos a venda. A nossa venda ela tem um funil. Então tem o funil da primeira reunião de qualificação, segunda reunião consultiva de venda consultiva e a próxima reunião já é reunião de negociação.
Então temos também um funil aqui no nosso caso. No nosso caso é um processo mais complexo, né? Porque a venda não é a venda de bate-pronto. Eu não consigo medir a venda no dia seguinte. Até pelo nosso público, né? O nosso público é muito imediatista. Então se você não tem conscientizações que o marketing não é um marketing sozinho que vende, se você não conscientizar o público que precisa de uma construção comercial, construção de script, você acaba tendo um cliente com um LTV menor, com um tempo de vida na casa menor. Então eu vou tentar sair um pouquinho aqui da mesa para me colocar numa posição onde eu não conheço o processo comercial da Make. É para ficar indo um pouco mais claro, mais fácil de fazer as perguntas e vocês também entenderem a minha perspectiva. É muito comum as pessoas acharem que quando a gente falar vamos fazer um marketing para vender, existe apenas um funil de vendas. Alcance, clique, conversão e venda. Não existe então apenas um? Não é assim que deve ser visto? Não é assim. Eu acho que isso é um resumo do que acontece, que é muito disseminado na internet, e sejamos francos aqui, né? Quem trabalha na área sabe que não é uma fórmula de investimento. Eu não coloco o dinheiro aqui e ele sai ali multiplicado. Por quantas vezes você quiser multiplicar. É mais do que isso. É uma estratégia, um processo, e ele é contínuo, é um organismo vivo. Não tem apenas um funil, não. Se fosse para falar de funil do marketing, da responsabilidade do marketing, qual seria o funil que você, assim, na sua ideologia, formata? Na minha cabeça, o marketing tem que trazer lead primeiro com volume e alinhado com a oferta inicial. Ele não tem que quebrar, na minha opinião, tá? Não tem que quebrar muitas objeções do lead, pelo contrário, tem que trazer o lead com dúvida para o comercial, quebrar as objeções. Esse, na minha opinião, dentro do formato Make é o melhor. A não ser que eu estivesse vendendo um produto que é extremamente fácil e entendido por todas as pessoas. Sei lá, eu vou vender um iPhone. É importante que eu descreva todas as características do iPhone, porque todo mundo sabe que o iPhone é o iPhone. E se fosse um curso de inglês, que é um pouco mais, entre aspas, comum, uma commodity, algo que todo mundo já... É um pouco mais comum. Não, eu preferiria fazer uma venda mais consultiva no curso de inglês ou fazer uma venda mais agressiva no curso de inglês. Traria ainda assim o lead com objeção? Traria o lead com objeção, sem dúvida nenhuma. Eu ia vender o benefício do curso de inglês, por exemplo. E se fosse falar do funil de vendas do comercial? É porque assim, o comercial ele tem alguns aspectos que são muito importantes, né? Ele não é só ter um cara que fala muito bem, até porque isso é, às vezes, até falta de técnica de venda. A venda ela acontece com bastante técnica. Desde técnicas de persuasão, técnicas de escassez, tem muitas técnicas que te ajudam a vender. Mas ainda assim, ela precisa vir alinhada a uma autoridade e credibilidade. Então, marketing, funil de marketing, por exemplo, para vender uma make. Existem várias agências. E hoje as pessoas estão cansadas até mesmo de falsas promessas. Então, se você não tem um bom conteúdo mostrando um pouco da sua vivência, do que você entrega, cases de sucesso, você não gera confiança suficiente da pessoa tomar uma decisão tão importante que é contratar um parceiro estratégico para o teu negócio. Então, a venda ela acontece em vários momentos. Você precisa mostrar que você existe, você precisa reforçar dos seus diferenciais, mais importante, ter credibilidade no que você está falando, ter muita convicção. Então, é importante você alinhar alguns processos. Então, funis saudáveis para o nosso modelo de negócio é funil de captação de lead para gerar volume para o comercial e você ter paralelo a isso bastante conteúdo gerando credibilidade. Porque isso te ajuda lá no final da venda as pessoas falarem, puxa, falei com você um tempo atrás e eu estava assistindo os seus vídeos e lembrei de vocês e eu estou num momento importante da minha carreira. Essa pessoa ela tem praticamente 90% de chance mais de fechar com você. Os outros 10% é porque às vezes muda a proposta. Encarece um produto, né? Sim. Mas 90% de chance mais de fechar com você agora devido à construção de credibilidade que foi construído no meio desse percurso. Legal. Então, você precisa de vários funis aí para poder ajudar. Vários funis e várias percepções, né? Não é um caminho único. Não é uma via de, capturei o lead, ofereço para ele e vendo amanhã. Não é uma receita. Não é uma receita pronta. Quanto mais fácil for vender o produto no sentido da percepção da pessoa, não no sentido de que você acredita, mas usando o exemplo do iPhone. Poxa, a pessoa que vem até uma loja comprar um iPhone, ela já está decidida a comprar ou ela já está muito propensa a comprar. Ela não entra lá tentando ser convencida por alguém de comprar um iPhone. Sim. Não é assim que funciona. Agora, quando é um serviço, quando é algo um pouco mais trabalhado, como, por exemplo, sei lá, a gente atende bastante empresa de consórcio aqui. Na verdade, a real é que ninguém quer comprar um consórcio. O cara quer comprar um carro. Ele está buscando uma alternativa mais fácil para ele conseguir até aceite no nome dele, às vezes com o nome...
Ou que até aceite o nome dele, enfim, que tem as objeções de mercado, financiamentos em geral. O cara quer comprar a Make, ninguém acorda de manhã e fala, vou contratar uma plataforma de tráfego pro negócio. Não, o cara quer aumentar as vendas dele e ele está buscando alternativas, está buscando ferramentas mesmo para isso. Aí a gente precisa ir de encontro com o que você falou, argumentações, construção de credibilidade, uma venda mais consultiva. Ele tem que sentir confiança em quem está falando com ele, até porque é um mercado extremamente disseminado aí de pessoas que tem anos de experiência e vários cases de sucesso, e às vezes as pessoas de uma semana de experiência falando praticamente a mesma coisa. Então, divide muitas opiniões e traz muita informação errada para o mercado também. Então, uma dica que a gente usa bastante para ajudar isso é alguns scripts, quando fala de produtos físicos ou algo mais tangível que não seja serviço. As pessoas sempre vendem uma característica de CBV, né? Característica, benefício e vantagem. Então a pessoa apresenta as características de um aparelho de celular, os benefícios de um aparelho e depois aborda as vantagens. O que vende é os benefícios. No processo de venda consultiva, você precisa demonstrar muito os seus diferenciais, suas vantagens, né? As vantagens competitivas ao te contratar. E as pessoas buscam muito isso. A não ser que você seja uma novidade do mercado, que não exista, e as pessoas contratem porque você é novidade. E ainda assim, eu acho que é mais difícil. E ainda assim é mais difícil porque você não tem ali a cultura de compra do produto. Mas quando você entra no mercado como agência, como hoje nós estamos caracterizados dentro, né, desse ambiente de agência, você precisa mostrar suas vantagens, você precisa mostrar seus benefícios, né? E as características, às vezes, é uma commodity. Por exemplo, um curso de inglês. A pessoa sabe que vai sair entrada ali e sair falando inglês. Ele quer saber, nesse percurso, se eu tenho algum diferencial, se eu tenho algum benefício, né? E é por isso que eles vão nos contratar. A equipe de vendas ajuda a evidenciar isso. Coisas que muitas vezes numa venda direta é muito desafiador. Por isso que as pessoas têm cada vez mais lançando vídeo, conteúdo para tentar trazer esses benefícios, essas vantagens. Tem que entender essa linha tênue de mercado. Eu preciso de alguma forma evidenciar minhas vantagens e meus benefícios. E falando de script de vendas, né, para o lado mais comercial, qual que é uma média do ticket da Make? Hoje um cliente nosso aqui, ele deve pagar 17 mil reais para fazer uma contratação. 2 perguntas. Desde o começo do ano, quantas vezes o script, o processo comercial, mudou para vender esse ticket? Nossa venda ela é considerada high ticket. É poucas pessoas no mercado que vendem o ticket que nós vendemos. Né? Por isso que é muito importante você evidenciar os diferenciais e as vantagens. Certo. Porém, as vantagens e os diferenciais eles devem ser trabalhados minuciosamente em cada representante, para no final ali não sair alguma coisa que nós não conseguimos entregar. Por isso que há essa preocupação que nós temos, após o cliente entrar, temos uma reunião de boas-vindas, após boas-vindas temos uma reunião de alinhamento, justamente para saber se ele entendeu, nesse período de arrependimento de compra não tem nenhum problema. Então o script, ele não é trocado todos os meses. Às vezes ele pode ser diário, lapidado e modificado. Adaptado. Visto que não é uma receita de bolo. Exato. Mas teria uma ideia assim, quantas vezes a gente já lapidou esse cara, né, esse script, desde o início desse ano? Vou te trazer uma curiosidade, Alisson. O nosso script ele é o mesmo desde 8 anos atrás. Okay. Porém falado às vezes de formas diferentes. De forma às vezes mais atual. O script é um guia, né? Ele não é uma receita, ele é um guia. Você tem que trilhar por aquele caminho. E ele foi validado, nós já fizemos, validamos, vendemos algumas centenas de milhões de reais com esse script ao longo desses anos. Ele é validado, você não mexe nele. Esse script você não pode trocar. O que você pode fazer? Adaptar algumas informações, abordagem, contexto onde você está inserido. Antigamente a gente abordava de um jeito A, o mesmo script, hoje aborda de jeito B. Então essa lapidação você pode fazer diário, mas a mudança do script não é... Em que momento você soube que foi validado? Porque até construir esse script, eu acho que houve muitos testes. Que é comum as pessoas que agora que entenderam que não existe somente um funil de vendas, agora existe também o funil comercial, não entendem, né? Eu vou construir, eu tenho um script, ou não tenho um script. Eu vou construir, como que eu valido isso daqui? Essa é na primeira venda? É na 100ª venda? Uma pergunta muito interessante, é até difícil de responder. Mas eu acho que o script validado é o script que vende. Vendeu já é um caminho, já é um sinal. Não quer dizer que ele está 100% validado, mas já é um sinal. Agora, esse vendido nesse script tem que ter a mesma origem que eu estou buscando. Como assim? Vou te falar um exemplo, tá bom? Antes da Make implantar o processo comercial de prospecção de leads pela internet, venda via meeting ou por telefone, de um high ticket, como você falou. A gente vendia muito por indicação.
sempre vendemos muito por indicação. O nosso serviço a gente entrega os nossos diferenciais, a pessoa indica para outros. Legal, ótimo, é maravilhoso. E acho que a maioria das empresas... Crescemos por indicação. Crescemos por indicação, sim, sem dúvida nenhuma. Mas maravilhoso isso. E a maioria das pequenas empresas vivem de indicação ou vive de fachada. Aí acontece o primeiro grande erro, pegadinha, sei lá o que é, que eu posso chamar. Mas é assim, olha, não é porque eu falo de uma forma com a indicação que na hora que chega o lead eu falar da mesma forma, eu estou vendendo para indicação. Vou falar da mesma forma, eu não vendo. Porque não tem credibilidade. Porque não tem credibilidade construída. A indicação, por exemplo, já chegou indicada de uma pessoa que teve uma experiência de sucesso. É muito melhor do que uma pessoa que viu um vídeo ou viu uma foto na internet sobre algo que ela deseja, que ela almeja, mas ela nem sabe como funciona, nem te conhece. Nem sabe se é verdade. Então, assim, seria um lead. No nosso caso é um lead. Então, assim, o nosso script de indicação ele é diferente do que o script que a gente usa para lead. Como que valida o script? Como é que eu sei que o script está validado? Fiz a primeira venda para o lead através do script. O script dá sinais que funciona. Vamos agora escalar, vamos ver a volumetria disso daí. Consigo fazer as próximas 9 vendas com o mesmo script? Tem pontos de melhoria, mas isso tem que estar no papel, isso não tem que estar na cabeça. Eu posso dar um exemplo assim, na minha opinião. Eu acredito que a gente teve um sentimento que o script funcionava ou ele estava validado quando a gente conseguiu que a segunda pessoa vendesse pelo mesmo script. Que não foi você ou o André. Não foi nem o André. Então, assim, a gente fez as vendas, elas aconteciam, porém, quando contratava outras pessoas com outros scripts, a pessoa não conseguia performar tão bem quanto a pessoa A. Porém, quando a gente duplicou o script, reforçou em treinamento, e a gente viu que vendia, acho que a gente achou o script validado. Tem razão. Outras pessoas com o mesmo script também é muito bom. Eu acho que ajuda a validar. E vale lembrar que, como é um processo comercial, a gente está falando do script o primeiro, de apresentação do produto. No nosso caso, a gente não tinha esse processo como é criado hoje em várias etapas. Boa, Explicando como nós fazemos hoje. Hoje nós temos uma equipe de marketing que faz a captação do lead para dar volumetria para o nosso time de SDRs. O nosso time de SDR ele tem como papel trazer boas reuniões, então afunilar, né? Então pensando num funil de vendas, ele é topo de funil, ele afunila as pessoas que têm maiores características e potenciais de fechamento, até porque não dá para tatear muito ali no início, sim, a não ser que você tenha bons treinamentos, né? E obviamente aumente o seu tempo de interação com o cliente e relacionamento, para levar para uma próxima etapa que é o seu closer. Então eu tenho SDR, closers, eu tenho também hoje uma etapa chamada de BDR, mas eu acredito que dentro do conceito nosso é SDR, closer. Uhum. Então, equipe de marketing faz a captação, leva para o SDR, ele afunila as melhores pessoas com perfis, né, os melhores perfis ali dentro do nosso modelo de negócio, leva para o closer e aí o closer só fica focado em fazer reuniões ao longo do dia. E os SDRs, de todas as formas, faz agendamento. Eles fazem via WhatsApp, eles fazem via telefone, né? E se você falar, Davi, qual é o melhor? WhatsApp, telefone, qual o melhor método? Qual o método mais assertivo? Eu vou te responder com a minha opinião de que não existe o mais certo ou o mais correto. Existe o que funciona, o que está performando. Porque a pessoa te responde, né? Porque a pessoa te responde. Porque eu tenho SDRs que faz muito bem por mensagem e já foi recorde de venda aqui. Eu já tive pessoas fazendo por telefone o mesmo número. Né? E às vezes você querer padronizar isso, você pode estar perdendo pessoas que têm um bom potencial com o método de trabalho delas de agendamento. Porque se fosse para padronizar, o melhor método seria lado a lado. Ou robô, né? Ou robô. O robô. E criar um processo. E olha lá. Um processo online. Sim. Mas o marketing é fundamental para dar essa atração para a equipe comercial. Agora, não querendo entrar muito em detalhes, porque até não sei até que ponto essa informação é delicada ou não. Mas são quantas etapas dentro do processo comercial, do funil comercial? São 3 etapas? São 2? É que existe um looping aqui, né? Existe a primeira etapa de cadastramento, aquecimento ou funil, afunilando ali, selecionar os melhores perfis para a reunião, então terceira etapa, e depois tem o que a gente chama de follow-up, onde a gente vai acompanhando aquelas reuniões que nós fizemos. E ali nós temos um modelo de negócio que vai nos direcionando como nós vamos concluir aquela reunião, se ele é qualificado, se ele é ruim, se ele é bom para o nosso modelo de negócio. Porém, não acaba aqui. Existe o cara que não contratou agora, aí existe o que nós chamamos de reciclagem,
onde nós reciclamos o lead dentro deste processo e ele fica no loop infinito, até ele falar que não quer ser mais atendido, até falar que não atender mais ou bloquear, e ainda assim a gente tenta de outros números, mas acaba entrando no loop infinito. Caso contrário, ele fica dentro no loop. dessas 5 etapas, acaba sendo um loop infinito. Considerando um ticket de high ticket, né? Considerando um high ticket, quantos leads para uma venda? Uau. Uma média. Tem uma informação importante aqui também, antes de responder, quantos leads para uma venda, tá bom? Tem o tempo de venda. O Davi não falou que passa Sim. pela captura do lead, depois passa pelo pré-vendas, passa por vendas, passa por follow, e aí tem fechamento e negociação. Existe um tempo para isso acontecer. E no nosso caso varia entre 15 a 30 dias. Tem negócios que podem variar para mais do que isso e tem negócios que podem variar para muito menos. Tem venda que a gente faz no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas a média, podemos considerar aí De 15 a 20 de dias. 15 a 20 dias, a maioria dos negócios. Depois disso esfria e aí cai nesse looping que o Davi mencionou. Aí a gente também tem um timing correto de retomada de contato com esse cara, porque também não adianta, terminou em 20 dias, eu aguardo uma semana, já ligo de novo. Não adianta. Aí a gente aguarda um período, no nosso caso aqui a gente aguarda de 2 a 3 meses para entrar em contato de novo com essa pessoa, no mínimo, né? Do mínimo. Teve algumas coisas que a gente fez que ajudou a gente a crescer do jeito que a gente cresceu, que a gente praticamente da pandemia para cá, a gente deve ter crescido aí uns 500%. Ou mais. Ou mais. O que nos ajudou a fazer isso, teve alguns, eu acho que nós vamos tratar isso aqui, mas teve alguns pontos que foram muito importantes. E a escolha do CRM, ele é fundamental nesse processo. Por quê? Como marketing, ele tem que ter ciência que ele não pode pegar o lead do closer, que deu perdido faz 15 dias, e mandar para reciclagem. Então temos uma padronização de pegar os leads dos SDRs apenas e distribuirmos em loop. Porque se eu pego os dos closers, o que acontece? O cara que já estava em interação em relacionamento, ele acaba entrando neste looping e aí eu pego o cliente que falou, não quero agora, quero daqui 30 dias falar com você de novo. Aí em 15 dias eu estou ligando pro cara com outro vendedor. E aí o cara se sente... Não, ele demonstra até desorganização. Ele traz ele para mais longe do momento da compra, ao invés de aproximar ele do momento da compra. Exato. Faz sentido. Então é fundamental a escolha até da ferramenta que vai permear entre todos os departamentos. Se não houver, há falhas no processo. Não adianta, por mais que a gente goste muito de uma planilha, né, que traz os números muito fácil, um bom sistema, trabalhando ali dentro do que a gente chama de workflow. Mas vamos colocar um parênteses aqui, né? Isso porque a gente hoje captura 4, 5 mil leads por mês, tem um time comercial de 15 pessoas, praticamente, aí, talvez um pouquinho menos. Então tem volume para isso, né? Mas, verdade seja dita, né? Você começa com arroz e feijão dentro de casa. Você não sabe nem as etapas do seu funil. Não precisa esperar, sei lá, 6 meses, 3 meses, pra você ter tudo isso daí pronto e falar, vou startar. Não, você começa e aí depois você ajusta. Não adianta você ajustar antes de começar, não existe isso. Mas isso, assim, ó, esse pulo, aqui foi, eu acho que um pulo do gato dentro da nossa construção de ferramenta ao longo desses anos. Porque antigamente a gente entregava tudo em planilha, então a pessoa se cadastrava lá numa Make Capture, né? Da Make Capture, que é as páginas de captura, nós jogávamos baixava em planilha. E a gente pensando nesse sistema, né, óbvio que não é um CRM que nós entregamos hoje para o nosso cliente, mas ele é uma estrutura de pipeline de venda, né, uma linha de venda. Então a gente trouxe a planilha já para um mini CRM dentro do nosso sistema para fortalecer justamente esse workflow do nosso cliente. Isso aí. O cara tem a informação de quanto ele gastou na campanha, quanto custou o lead dele e em que etapa do funil está o lead dele até o momento da venda. Exatamente. E chegou em venda, aí a gente consegue otimizar o público. Eu fico imaginando em quanto tempo demorou para vocês terem todos esses insights para construir esse processo. Vai fazer 15 anos agora, dia 1º de agosto. A gente não terminou ainda, né? E não está terminado. Tem bastante coisa para fazer. Mas o básico bem feito, esse termo que você usou, é legal de falar. Olha, coloca o anúncio no ar, valida a oferta com os leads que chegam. As primeiras vendas vão ser super difíceis de sair, sem dúvida nenhuma. Eu cito sempre o exemplo do mar. A primeira quebra de ondas, ela é sempre mais desafiadora mesmo. Depois o mar acaba te empurrando para dentro. Então, assim, as primeiras vendas são as mais difíceis de sair. Sim. Os primeiros leads são os mais difíceis de chegar. Depois o processo vai amadurecendo e vai ajustando. Então, assim, existe um timing para isso acontecer. Sim, e essa é uma estruturação que até legal se os nossos clientes estivessem nos assistindo cada vez mais, que é o que a gente tenta passar no nosso processo. Primeiro, existe uma construção e validação que, se ela não acontecer
e a gente tentar de forma prematura tentar quebrar isso, a gente acaba passando, investindo, escalando, muitas vezes ofertas que são caríssimas. Não tem marketing que aguente. Né? São campanhas que vão saturar muito rápido, ofertas que não vão trazer, talvez, um crescimento sustentável para a equipe. Então, você precisa ter boas ofertas. Para te dar um exemplo, eu tenho campanhas que eu já construí há 15 anos atrás, que se eu coloco ela de novo no ar com uma roupagem diferente, ela traz o mesmo resultado em custo de lead, ela traz o mesmo resultado em conversão, em alcance. E existem novas campanhas que, aos nossos olhos, parecem maravilhosas, isso vai bombar, e que às vezes até estão funcionando, né, dentro das análises que nós fazemos de benchmark, que mesmo a gente colocando no ar, ela ainda não performa. Então essa validação para você construir as principais campanhas, ela te ajuda a ter um crescimento horizontal, onde você acaba escalando várias estratégias e construindo um império mais sólido, né? Quando uma campanha cai, você tem outras no ar, dando super certo. O ruim é quando você faz uma, aparentemente deu certo, e aí quando você vai tracionar ela, investe mais, ela não dá resultado, o que acontece? Você não tem nenhum teste AB. Então, é isso que a gente tenta passar para os nossos clientes. Vamos testar esse, vamos testar aquele, vamos tentar fazer algo aqui mais horizontal, para depois, então, a gente começar a escalar de forma vertical. Então, essa é uma metodologia que a gente tem usado aqui no nosso time de relacionamento também, que é fundamental para a gente. Os clientes que a gente consegue tracionar muito rápido são os clientes que entendem isso muito rápido. Agora, tem clientes que você precisa quebrar alguns paradigmas, né? Tem clientes que acham que marketing tem que dar resultado rápido, tem clientes que vai investir todo o dinheiro que ele tem no primeiro mês. Não faz sentido isso. Tem clientes que já quer parar tudo que ele construiu ao longo do prazo e colocar com a gente porque encontrou na gente uma solução maravilhosa. E não é que a gente não seja essa solução, que eu acredito que nós somos. Tanto que são mais de 3.500 clientes atendidos, né, hoje. Mas o maior desafio aqui é você instruir o cliente que, calma aí, vai acontecer, a gente só precisa encontrar os melhores caminhos para então a gente escalar. Aí tem cliente que fala, mas você está dando resultado naquela campanha, por que você já não escala ela? Por que não é assim? Porque se eu colocar mais verba nela, ela vai cair por algum motivo, ela vai piorar a performance, eu não tenho nenhuma outra construída aqui. Se eu dobrar o orçamento do marketing, dobra as vendas? Não dobra. Pode acontecer como já aconteceu com a gente, né? Pode acontecer, aumenta mas 50% a mais e cai tudo. Não vende nada, e aí fica desesperado, manda o marketing embora. Não, exatamente. Não é receita de bolo. Mas geralmente não dobra, não. Mas aumenta, a tendência é aumentar. E aí você faz ajustes nas campanhas, inclusive com outros testes, para poder dobrar. Eu acredito que com um tempo, talvez assim, em janeiro investimos X, em julho investimos 2X. Nesse meio tempo aí de 6 meses, é provável que dobre, porque você vai encontrando maneiras de otimizar seu funil. Agora, em janeiro tive um resultado, gostei, vou aumentar, vou dobrar a verba em fevereiro para medir o resultado de fevereiro. Não, fevereiro não vai dobrar. Mas o legal é saber assim, lá atrás, quando a gente faturava, sei lá, 200 mil reais por mês, a gente não chega mais nesse nível. Por mais que a gente às vezes tente escalar, tropece, não volta para esse nível. Não volta. Então isso é muito interessante. Assim, o marketing ele te ajuda a construir pontes que você cria casca. Mas quer dizer que eu fiz esse investimento, eu perdi? Não. Provavelmente você já não está mais de onde você parou. Você já sabe o que você fez, já sabe onde você passou. Agora é daqui para frente. Pode ser que daqui não seja a expectativa que você queria, pode ser até pior do que a expectativa que você imaginou. Mas esse é um erro que você já tem como característica de não errar mais. Então, são coisas importantes dentro do marketing. Isso é importantíssimo. Agora, considerando assim, colocando no meu cenário de um ex-gestor de tráfego, é muito comum as pessoas acharem, investiu no marketing, gerou-se lá 80, 100 leads, dependendo do orçamento, até mais. Não saiu uma venda. Quantos leads para uma venda, no caso da Make? Não respondemos. Não respondemos, né? Isso é muito importante porque varia de origem, né? A gente tem várias origens hoje. Então tem campanhas A, campanhas B, campanha C. Existem campanhas que a gente precisa de, se eu colocar para você aqui, 30 leads para fazer uma venda, né? E existem campanhas que eu preciso de 200 leads para fazer uma venda. Então vai depender muito da campanha. Mas por que você deixa de 200 e a de 30? Justamente pelo que a gente conversou. Essas de 200 dá muito volume para o meu comercial. E depois de um bom processo de reciclagem, ele acaba gerando venda. Então são campanhas que não podem parar porque as de 30 para 1 são escassas. Elas não consigo trazer volume. Então eu acabo não faturando o necessário. O que determina se minha campanha é boa ou não é o ROAS. Então se elas estão dando bom retorno, né, saudável, provavelmente ela entra no nosso hall de campanhas que permanecem ativas.
Então o que vai permear é o ROAS, mas acontece de ter 30 para 1 e ter 100 para 1, tá bom? Maravilha. O ROAS, só para quem não conhece, está assistindo, né? O retorno sobre o investimento que a gente tem, né? Investir R$1.000 de marketing. Sobre o marketing, né? Sobre o marketing. Investir R$1.000 de marketing me retornou 2.000. O ROAS é 2. Isso aí. Investir R$1.000 me retornou R$1.000. O ROAS é 1. Sim, O ROAS é 1 e empatou. Aí tem ROAS 2, ROAS 5, ROAS 10, ROAS 30. Aí depende do nicho, do mercado de cada pessoa. Qual que é o ROAS ideal de ter? Não sei. É o ROAS ideal, quem vai falar é o seu financeiro. Sim. A gente tem campanha aqui que dá ROAS 11 e a gente tem campanha que dá ROAS 1,5. Já tivemos clientes que tiveram ROAS, assim, falando de ROAS, né? ROAS de mais de 100. Então, assim, foi fantástico, é case de sucesso. Porém, é um cara que tinha um processo comercial muito definido. Então, assim, é mérito 100% da Make? Momento, né? Óbvio que a gente ajudou, mas assim, era um produto bom, era Momento etapa bom, boa, e um comercial comercial bom, um tempo bom. Então, muitas coisas cooperam ali para isso dar certo. Então, isso é fundamental, né, dentro do processo. Assim, o importante, aí falando agora como empresário, né? Se tem um empresário assistindo aqui, o importante é a gente pensar assim, ó. Não dá para pensar no marketing como, primeiro, um marketing digital, vou falar aqui de tráfego, né, que a gente tá falando, né? Não dá para pensar no marketing digital como, primeiro, única via de captação de clientes da minha empresa. Não pode ser. É um erro. Não pode ser a única via, porque aí você está construindo sua casa num terreno alugado. Na hora que acontecer algum problema, você perdeu sua casa. Então não dá. Agora, tem uma empresa já vendo, quero conquistar novos clientes, separa uma verba, separa um dinheirinho ali para você começar a testar esse processo dentro da sua empresa. Sabe uma pergunta que aparece bastante? Mas você já não tem clientes do meu segmento? Você já não testou? Por que não dá certo comigo? E aí, gestor de tráfego, o que você falaria? Muitas são as variáveis, seja tanto comercial, quanto região, orçamento, enfim, até mesmo a concorrência. Mas tem que ver o lado a lado. Não tem uma resposta exata. Exatamente. Por exemplo, tem uma variável que é bem legal, que é o branding, né? Então, assim, a empresa que eu anunciei aqui, ela tinha um brand mais construído. Pode ser. Ou uma que tinha um brand menos construído. Né? Então, dependendo como entra, a situação que entra, o momento que entra, uma tem processo comercial bem definido, a outra não. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem alguns encapsulados que a gente lançou no mercado. Um que a gente lançou em conjunto, por exemplo, com o próprio cliente ali, que foi o idealizador, né? Que foi um encapsulado de potencializador sexual. Cara, a gente conseguiu ter bons resultados com ele e com os afiliados não. Em alguns aspectos não era de início como foi o dele. O que ele fez diferente? Ele tinha um bom brand, então ele trabalhava muito com influenciadores, divulgando produto, aí a gente entrou no tráfego com uma onda de lookalike, etc. Né? Então, a gente trabalhava muito bem os clientes que eram aquecidos, eram trabalhados, e a gente teve um resultado. Quando a gente foi para o afiliado, não era a mesma coisa. Porque a conta não era do afiliado, a conta era do criador, do idealizador. Então são desafios que a gente acaba tendo no meio do processo, por mais que a gente lançou junto o produto, a gente acaba não tendo resultado por consequência com os afiliados, e sendo a mesma campanha. Só que se o afiliado tiver um pouco de paciência, a gente entende, cria o diagnóstico ali do que não teve sucesso, e aí traça objetivos, traça soluções que a gente consegue aferir. E aí é os caras que a gente acaba falando aqui de uma metodologia de 3, 4 meses, porque a gente consegue aferir as métricas, a gente consegue otimizar os resultados, para então a gente começar a trabalhar uma linearidade, um crescimento constante, um planejamento. Sim. E aqui eu vou fazer uma pergunta e jogar para você aqui, Alisson. Bora lá. E o Andrei também, se quiser responder. Onde foi que a Make virou a chave para conseguir dobrar, triplicar o seu faturamento, chegar aí 500% a mais do que era antes da pandemia ou durante a pandemia? O que vocês acham que impulsionou demais o comercial e tudo mais? Falar da minha opinião. Foi literalmente identificar essas etapas, tanto do comercial quanto do marketing. Até porque um sem o outro não dá um match dentro desse modelo de negócio. Talvez em outro modelo de negócio funcione, mas tenho minhas dúvidas. Sim. Acho que foram a identificação dessas etapas. E você, André, o que você acha? Testa, no que acertou, escala, aumenta o investimento, no que errou, corrige e testa de novo. Eu acho que a gente gastou centenas de milhares de reais até chegar nesse modelo atual. Errando na pele, na prática. Eu vou jogar aqui na mesa, como você falou no início, né? Vou jogar aqui na mesa e vocês, que é bem polêmico, mas assim, ó. A gente tá terminando ali.
Beleza. Aí porque eu vou entrar em gestão. Vamos continuar? Então eu vou jogar aqui na mesa o que eu vivenciei na minha visão, na minha ótica, Sim. do lado de cá comercial, o que realmente fez total sentido do nosso escalonamento foi uma boa gestão. Não foi somente a gente encontrar oferta validada, porque a gente tinha oferta, mas não sabia como escalar. Não foi a gente só ter um marketing investindo, porque a gente já investe há muito tempo. Sim. Né? E um bom processo depois que o cliente entrou, que nos ajudou a ter um LTV médio bom hoje. O que nos ajudou foi encontrar os gargalos em todas essas etapas e conseguir aferir um bom processo com metodologia, um processo sólido, que todo mundo entenda, e uma diversificação, ou, se eu pudesse falar, uma implementação de uma cultura forte. Então, a gestão, na minha ótica, foi o que fez a gente Tudo coopera. chegar a 500% a mais aí, se a gente pode falar disso. Não. É verdade, você tem razão. Uma gestão mais sólida, mais firme, ela traz mais segurança até para o time, né? Os resultados melhoram, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma gestão sólida, uma gestão firme, ela também é construída por indicadores, né? Sim. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer Qualquer lugar, caminho tá serve. bom. Então, assim, o que não é medido não é melhorado. A gente tem que medir todos os passos. E aí, o que está ruim, a gente aprendeu não desfaz tudo que tem. O que está ruim, vamos isolar variáveis aqui, vamos testar melhorias. Não vamos retroceder e falar, não deu certo, acabou. Serve para campanha de tráfego, serve para equipe, serve para contratação, serve para treinamento, para melhoria, serve para tudo. Então, realmente, gestão é um fator chave, Decisivo. construído aí junto com todos esses pontos que a gente foi falando. Queria ao longo dessa aqui conversa. encerrar esse tema indo para umas perguntas e respostas. Na verdade, só perguntas, né? Vai lá. Vai ficar sem resposta? Por enquanto, só perguntas. Temos algumas perguntas aqui de algumas pessoas que estão assistindo a gente. O Jorge Camilo. Quais são os atributos que devo passar para o meu time comercial para quebrar alguma objeção na hora da reunião? Quem quer responder? Quer responder? Todo mundo aqui é treinado já. Tranquilo. Assim, elenca quais são as principais dúvidas, Jorge. Depois, responda elas ao ponto de você ser convencido daquela resposta. Não é respostinha arroz com feijão. Você tem que ser convencido de que aquela resposta é a correta. Elencou isso, aí entra um pouco mais no viés comercial, né? Você tem que construir autoridade com o cliente, rapport, para na hora que você falar, ele acreditar no que você está falando, ele ver sentido no contexto dele. Então, e quebra de objeção é, sem dúvida nenhuma, uma das principais etapas, se não a maior etapa na hora da venda. Não, até porque a venda ela acontece quando você quebra a objeção. Se você não Só, quebrar, não só. vai acontecer a venda. Mas uma dica bem sólida para ele é, assim, sonda muito bem, encontra a dificuldade e depois, obviamente, você vai conseguir ter uma big ideia. Ou uma big idea, como a gente chama. Né? Uma grande ideia. Próximo. Certo? Vai lá. Próximo. Pedro Carvalho. Após um mês baixo, o que é importante eu avaliar? Meu time de vendas, meu time de marketing ou ambos? Na minha opinião, é tudo. Desde que você tenha indicadores, né? E como avaliar? Eu imagino que você já deve ter anotado, você já deve estar anotando os seus processos, né? Se você anota, você vai ter indicadores que te mostram onde está o problema. Então, você vai ser mais direcionado. Se você não anota, você vai ter sentimentos e feelings. Então, aí, se você não tiver um bom feeling, provavelmente você vai errar tirando alguma coisa boa do processo e colocando outra coisa ruim. Aí você vai perder tudo. Feeling não dá certo para tomar decisões. Não dá. Você toma baseado em feeling, decisões. Se você tiver indicadores e os indicadores apontarem para um local, aí estuda esse local. Minha dica para ele é ter marketing, indicadores, né? vendas, Tem indicadores. Indicador. E às vezes você não vai ter resposta para tudo. Aí você testa até você encontrar a resposta. Pega o que deu certo em algum momento, porque se você está fazendo outros testes, aumentando, né? Porque provavelmente você já fez alguma coisa que deu certo. Sim. Viu que você fez certo, tenta E se for testar, contratar teste pessoas isolado, né? Se for testar, teste isolado. Não testa com tudo, não. Não testa com tudo não, exatamente. Marília comentou aqui, Estou com dificuldade de criar um script. Como crio um script do zero para o meu time comercial? Ó, daí rende um outro. Do zero. Outro podcast isso daí, hein? Mas, Do zero. Mas tem um roteirinho, né? Tem um roteirinho. A gente segue eu gosto de seguir muito, primeiro, característica, benefício e vantagem. Eu sempre abordo meus scripts baseado nesses 3 pilares. Então eu apresento o que eu faço, né? Então tem um bom pitch de vendas, tem uma boa apresentação, um bom conhecimento com o cliente até o momento de você criar um rapport inicial.
Depois apresento os meus benefícios, que aqui é onde vende, então seja impactante na hora de criar os benefícios. E aí você apresenta as suas vantagens comerciais, né? Eu sigo esse script. Óbvio que para construir ele muito bem, eu tenho que conhecer muito bem meu produto e a dor do meu público. É isso aí. O Igor Vieira. O feedback é importante? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer para o meu time comercial? Não é fazer, né? Dar o feedback. E aí, gestão? O feedback é diário, cara. Diário. Feedback, Dependendo né? do volume também, né? É. Não adianta ter um volume baixo e você querer um feedback diário. O nível de profissional também acho que influencia. Se você tem profissionais mais sêniores, eu acho que você pode diminuir a quantidade de feedback, porque aí eles são mais direcionados. Se dá um direcionamento, ele costuma executar muito bem. Agora, se for muito júnior, talvez você vai precisar de dar mais feedbacks, porque provavelmente ele está tomando decisões ainda não tão assertivas ao longo do dia. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que ter feedback. Quanto mais feedback você conseguir, provavelmente melhor a equipe. Melhor. Elaine, qual o melhor momento de escalar o meu investimento? No momento que você tiver indicador validado e você estiver seguro de... E a hora que o rosto estiver positivo, se o ROAS ROI está está positivo, o ROAS... ROAS está positivo, meus indicadores estão sólidos, estou mantendo uma constância aqui. E na minha opinião, Mete arrisca o pé. tudo no teste, né? E uma dica, o perfeito risco não sim. existe, É. faz o feito. Faz o feito. Mas eu queria chegar num ROAS tanto. Cara, mas está num ROAS positivo, já começa a escalar, já começa a buscar a forma de escalar. Elisângela, na conscientização do público ou do meu lead sobre os resultados que minha empresa dá, precisa ser alinhado na captação do lead, seja no anúncio ou na reunião com o meu vendedor. Os dois, pô. Reunião com o vendedor. Na minha opinião, os Nem dois. entendi a pergunta. Na minha opinião, você tem que mostrar o que você está oferecendo e o vendedor tem que, de fato... Sim, mas assim, ó, acho que o aspecto dela preciso quebrar uma objeção, eu preciso trazer o lead sem dúvida. Alinhar a perspectiva. Alinhar a perspectiva. Resultado, no caso. Na minha opinião, não. A campanha tem que chamar a atenção do cara. Aí você alinha a perspectiva na reunião. A reunião serve para isso. Quanto mais dúvidas o cara chegar na reunião, Melhor. É que depende melhor. da dúvida também. Melhor. Assim, eu ponderaria. Tem alguns nichos que sim, tem outros que não. Um exemplo muito prático é plano de saúde. Tem clientes nossos que só vendem plano de saúde para PJ. Aí chega alguém Eu e pergunta. preciso ali quebrar a objeção do PF. Né? Verdade. Tem, Então, o sim, cara chega e fala, mas depende. você faz pra pessoa física? Pô, tá lá. Aí já é desqualificado, né? Eu paguei por um lead desqualificado. Então, Transforma ele em PJ, a minha sugestão. oferece um... Transforma ele em PJ. Cria um produto pra ele lá que você tá tendo ajuda bastante. ele a Já, abrir cria um MEI e abre esse... já faz uma Vende extensão. pra ele, cara. Pessoa física, porque Tem o mais tá caro. ou não? Bárbara, quais são os principais componentes de um processo comercial eficaz? A missão, né? Principais componentes de um processo comercial Eficaz. são processos, eu acho que tá falando muito mais de etapas, né? Eu também acho. Eu acho, Eu entendi. eu acho que por isso. acredito que você tem que entender primeiro qual que é o modelo de venda do teu negócio. Se for uma venda consultiva, você precisa de ter etapas qualificatórias. Se for uma venda de impacto, precisa ser o mais rápido possível. Então, pegar o cliente na hora que ele clicou. Se tiver atendimento meia-noite, o cara clicou meia-noite, você precisa atender rápido, porque ele tá com a dor ali bem efetivo. E vender transformação. E aí você tem que vender transformação, Mais característica. você tem que trazer uma grande ideia. Então, uma etapa é um processo muito bom você ter primeiro o seu modelo de negócio, um bom script, né? E um bom acompanhamento de vendas. Então, precisa acompanhar muito bem o seu cliente. Identifica primeiro. É o principal fator. E você pega um cliente nosso, chaveiro, cara, você não precisa validar a porra do script. Tem que ser na hora. O cara precisa da hora. Sim. O último aqui, para finalizar. André, sou empresário, o que preciso ter para contratar a Make? Quais os pré-requisitos para alguém contratar a Make? O que ele precisa ter para contratar a Make, Davi? Coragem. Tô brincando. Coragem de aumentar suas vendas, escalar seus resultados. Não, o que ele precisa ter primeiro, sugestão, tenha pelo menos um produto validado em venda. Tá bom? Isso é o principal. Assim, não adianta você vir sem produto nenhum. Porque a gente pode até te ajudar, dar algumas consultorias. Mas se você tem um bom processo de venda, a gente te ajuda a vender mais pela internet. Deixa eu dar uma dica aqui de efeito, então, para ficar no final. E se eu pudesse dar uma dica para todo empresário, se você tem um bom destino, onde você quer chegar, mas às vezes se perde durante o caminho, cara, tenha mentores do seu lado, tenha bons parceiros que eles vão te indicar o caminho certo, indicar o local certo e como chegar num lugar, num bom resultado. Então, escolha as pessoas que vão estar com você ao longo da jornada. E como escolher? Você sente. Consome conteúdos. Consome conteúdos. O que fizer sentido para você naquele momento onde você tá, aí pega para você aquilo lá, avança. Mas é isso, gente. Para encerrar nosso tema, nossa conversa, queria agradecer vocês, a presença de vocês, o tempo de vocês e fiquem com a gente para o próximo episódio também.
Obrigado, viu? Valeu!